Saudações galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos a parte 2 do nosso upgrade do Xeon para o Ryzen. Na parte 1 mostramos o Water Cooler, porém ainda faltam várias peças. E hoje vamos fazer a parte 2 fazendo unboxing e review da memória RAM Cuso RGB. Bora lá! O envio e a entrega em si foram rápidos. As memórias foram compradas no dia 25 de abril de 2023 por R$ 292 em 12 vezes no cartão de crédito. E o vendedor enviou no mesmo dia e entregaram no dia 8 de maio de 2023, ou seja, 14 dias corridos. E o melhor de tudo, passou sem taxa. Na encomenda em si, possui 4 pentes de memória RAM de 8 GB, totalizando 32 GB de memória, e com essa quantidade de memória RAM dá para você usar muito programa simultâneo. O bacana também é que esse modelo tem um RGB bem bonito, inclusive dá para controlar os LEDs dela através de um programa. A frequência das memórias são de 3200 MHz. Em relação a uma das dúvidas mais comuns das pessoas que querem montar um computador mas não entendem tanto, é se a quantidade de RAM tem um impacto na performance da máquina. Sinceramente, a única coisa que você pode fazer para melhorar o desempenho atualizando a RAM do seu computador é ativar o Dual Channel ou Quad Channel, depende aí da tecnologia da sua placa-mãe. Fora isso, 16 GB, 32 GB não vai fazer diferença no desempenho, mas sim no multitarefas. Quanto mais RAM, melhor é a comunicação da memória com o processador. Ou seja, quanto menos RAM, mais terceirizado fica essa comunicação com o processador, tendo que recorrer ao disco. Simplificando um pouco, no seu computador existem vários tipos de armazenamento. Nos processadores, alguns possuem a memória cache L1, L2 e L3. A memória cache L1 é de longe a mais rápida, a L2 a segunda mais rápida e a L3 a mesma lógica. Dessa forma, fica um ciclo de instruções do processador para a memória RAM, da memória RAM para o seu disco. Mas e aí, Leonardo? O que isso aí tem a ver? Bom galera, vamos começar falando do nível de velocidade dessas memórias. A memória cache do processador consegue ler e armazenar em uma velocidade de gigabytes por segundo. A memória RAM, por sua vez, consegue ler e armazenar em uma velocidade de 43.000 MB por segundo. Ou seja, da memória cache para a memória RAM já terá um grande gargalo. A cache é muito superior à memória RAM. E em um nível mais baixo ainda está o seu disco, ou seja um HD ou um SSD SATA comum. Bom, um SSD ele consegue ler em média aí 550 MB por segundo. E se for um HD, ele consegue ler por cerca de 100 MB por segundo. Então, da memória RAM para o disco já terá um grande gargalo, mesmo que fosse aqueles NVMe de 5.000 MB por segundo, 7.000 MB por segundo, ainda teria um gargalo. Então, o ideal é que o sistema utilize o menos possível dessa memória virtual alocada nesse disco. Não tem que recorrer tanto ao disco. Por quê? Porque às vezes você vai ter uma máquina boa, né, que era para rodar o Windows de forma fluida, sem engasgos nenhum. Aí do nada você tá lá mexendo, você abre, fecha um programa ali, quando vê a tela meio que engasga, meio que congela, dá aquelas travadas. Isso pode ser em relação ao seu sistema tá buscando ali memória virtual no seu disco, ou seja, a RAM não deu conta, aí ele terceiriza esse serviço pro disco, que tem uma velocidade de leitura e escrita muito mais lenta que o comum. Então isso acaba tendo um engarrafamento ali no seu sistema. Dessa forma tem esses engasgos. Então um verdadeiro benefício de ter mais memória RAM em si é o benefício do multitarefas, ou seja, você consegue fechar e abrir muito mais rápido os programas, consegue abrir mais abas simultâneas, mais programas de forma simultânea, numa velocidade ok, que seria a velocidade escrita da memória RAM, e não do seu disco, que seria o HD ou SSD. Então dessa forma, você tendo mais RAM, você consegue utilizar menos dessa memória virtual, desse arquivo de paginação automático aí do sistema. E basicamente não tem muito o que falar sobre a memória RAM. A latência dessas memórias RAM é CL18, cada pente aí tem 3.200 MHz. Na placa-mãe aqui possui 4 pentes, porém essa placa-mãe é Dual Channel, então não tem muito o que fazer, 2 vezes de 3.200 MHz mesmo. E basicamente é isso, os LEDs dela são controláveis, se sua placa-mãe tiver suporte, dá pra você deixar o LED estático ou mudando de cor ali. E bom galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixe um like e se inscrevam para me ajudar. Até o momento gastamos cerca de R$ 490 no nosso upgrade, em somente 32 GB de memória RAM e um water cooler de 120mm. Ainda falta a placa-mãe, processador e placa de vídeo. E bom galera, muito obrigado, até a próxima parte, fui!